Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu amanheci querendo fazer esse texto muito especial por ser o Dia das Mães. E eu creio que esse vídeo vai chegar em muitos corações e que com certeza vai renovar cada vez mais muitas pessoas. Primeiro, o que é ser mãe? Né? A gente não existe uma bula perfeita, não existe nada, um manual de instruções relacionado a isso. Mas vamos refletir. Primeiro, Deus nos abençoa em ser mulher, né? E onde nos possibilita a gerar vidas. E quando muitas vezes, muitas mulheres, né? E quando muitas vezes essas mulheres têm escolhas, outras não, outras acabam que sendo obrigadas. E com isso, o reflexo disso tudo vem um pouquinho da história da pessoa, da vida da pessoa e do passado da pessoa. Então, a gente passa, vou falar primeiro como filha, tá? E aí a gente nasce, nos ensinamos, nossa mãe nos ensina, nos acolhe, né? Desde a barriga, passa por todo um processo que só quem é mãe sabe. É um período que muitas mulheres ficam muito vulneráveis, muito sensíveis, enfim. E de repente nasce, né, vou falar hoje no sexo feminino, tá? Porém, o sexo masculino não deixa de ser importante. Todos os homens têm suas mães. Então valorizem cada vez mais. Então eu vou falar hoje por mim, mulher. E com isso, a gente, quando nossos filhos nascem, a gente, no caso a mãe, né? Quando o filho nasce, muitas vezes, normalmente todas as mães tentam passar para os filhos aquilo que elas nunca tiveram. Muitas mães passam para os seus filhos ensinamentos, aprendizados, enfim, a tal da educação. Ela passa para os seus filhos de acordo com a sua história, de acordo ao seu passado. Então, toda mãe ela erra tentando acertar, não é fácil. E aí ela se dedica, abdica do seu tempo, ela abre mão de tudo, ela passa pelo que for, perde tudo muitas vezes, perde muitas coisas, né, para poder nos ensinar o que é certo, o que é correto, o que ela não gostaria que você passasse, que ela já passou. O que ela não gostaria que você sentisse, o que ela já sentiu. Então, aí a gente vai crescendo, né? E engraçado que a gente nasce sem nem saber nada, a gente não sabe nada. A gente já nasce dependendo de nossas mães. E com isso, nossas mães fazem todos os investimentos do mundo em você. Muitas vezes não é questão só de ser obrigação de mãe. É sim, claro. A partir do momento que ser mãe é responsabilidade. Porém, muitas vezes, muitas mães esquecem de si para viver para um filho. Então, nossas mães dão tudo do melhor pra gente dentro de cada condições de cada um. Ainda assim, existem aquelas mães que não podem dar aquilo que elas não tiveram. E a essas mães, eu digo, ou a esses filhos,
Pessoal, pensa um pouquinho, para pensar um pouco. Como eu falei lá atrás, todas as mães, ela dá o que teve. Você já parou para pensar a história de sua mãe no passado? Você já ouviu a história de sua mãe no passado? Então, não julgue nenhuma mãe. Ainda que tenham muitas pessoas que tenham mães que não fazem o papel que deveria ser feito, ou que não dão para vocês o que deveriam dar, não fazem por vocês o que deveriam fazer, digo do básico ao extremo. Não vim falar de tipos de mães, vim falar de ser mãe. Então, ser mãe não é fácil. E a minha mãe, minha mãe passou por muitas coisas para me ter. Eu vim de um fruto de amor. E minha mãe, ela passou por diversas dores. Ela teve que fazer diversas escolhas. Minha mãe se dedicou ao máximo. Minha mãe, ela investiu em mim. Minha mãe fez por mim o que ela, como mãe, escolheu para mim. E foi através dela que eu cheguei aonde eu cheguei. É através dela que eu sou grata à minha vida. É através dela que eu tive todos os ensinamentos, que eu aprendi a falar, que eu aprendi a andar, que eu aprendi a sentir, que eu aprendi a pedir. Foi através dela que eu aprendi tudo na vida. Os nossos ensinamentos primeiro vêm dos nossos pais, em especial nossas mães. Todos os ensinamentos, e que a gente nunca deve esquecer. Para muitas pessoas isso pode ser clichê, mas seja grato eternamente, reconheça. Imagine hoje um bebê, quando ele nasce, ele não sabe nada. E daí alguns meses, alguns anos, ele vai crescendo. E vai começar a falar, a andar, a pedir. E graças às suas mães. Então, o papel de mãe é muito importante nas nossas vidas. A minha mãe em especial. Mãe, feliz Dia das Mães. Obrigada, gratidão por tudo. Quando muitas vezes nossas mães brigam com a gente, reclamam com a gente, diz muitos nãos pra gente. E esse é um dos maiores ensinamentos de uma mãe, tá? Quando ela diz não, quando ela tira você da sua situação de conforto para poder te colocar em algo novo. Nossas mães têm um ensinamento desde quando testa nossos limites. A gente nunca entende como filho. A gente nunca vai entender. A gente, quando é filho, a gente está em busca da nossa liberdade. A gente só quer ouvir sim. Olha aí, hoje na vida, ganhar um sim é uma consequência. A gente vive de nãos. E desde pequeno, nossos pais ensinam pra gente, nossas mães ensinam pra gente e a gente não entende. Quando nos tornamos adultos, é que viemos entender, né? Quantos nãos a gente recebe diariamente. E hoje, muitas vezes, a gente sabe receber esse não, porque lá atrás nossos pais fizeram pela gente. E aí a gente é movido por a tal da liberdade, onde a gente quer fazer de tudo, onde chega um momento em nossas vidas que a gente acha que sabe tudo, chega um momento das nossas vidas que a gente acha que já crescemos, que não dependemos de ninguém, principalmente das nossas mães. E que aí chega um momento que a gente passa a dizer assim, eu já aprendi tudo, eu já sei tudo, eu agora quero voar, eu agora quero
não preciso mais disso, eu quero ser independente, eu quero ter minha casa, eu quero fazer minhas coisas, não quero dar mais satisfação, não aguento mais ouvir. Normalmente todo mundo passa por essa fase. E aí o tempo vai passando, né? E principalmente aquelas mães que tiveram filhas mulheres. E aí de repente aquela filha, ela engravida. E aí recomeça a mesma história. Muitas vezes regada de muito amor, outras vezes de muitas dores. Às vezes muitos filhos vêm no momento errado, né? Porém todo mundo tem consciência do que como é que se faz um filho. E aí a gente acaba que revivendo a história de nossas mães. Não com as mesmas histórias, mas o mesmo caminho. Então a gente revive aquele mesmo caminho de ser mãe. E então, quando eu me tornei mãe, meu filho foi programado. Foi com muito amor, fruto de muito amor também. Onde eu sempre dizia, eu vou ser uma mãe que eu vou dar para meu filho aquilo que eu nunca tive. Eu vou fazer pelo meu filho aquilo que minha mãe nunca fez. Eu vou ser diferente, eu vou fazer tudo diferente. E aí, tudo aquilo que eu senti falta de minha mãe, eu depositei todas as expectativas em meu filho. E aí eu dizia, eu vou ser diferente. Eu vou ser uma super mãe. E aí muitas vezes, muita gente passa por isso. Eu tô contando um pouquinho assim da minha história, mas eu tenho certeza que cada trechinho aí, cada pessoas vão se encontrando com relação a isso. E aí a gente começa, né? O nosso bebê nasce e a gente faz todo o processo de ensinamento. E aí a gente vai entender, meu Deus, eu não aguento mais quantas noites sem dormir. Meu Deus, eu já não saio mais, eu já não curto mais, eu já não faço mais o que eu fazia antes, eu já não cuido mais de mim como eu cuidava antes, eu deixo de me priorizar para priorizar meu filho. E aí a gente começa a dizer, não aguento mais, é muito pesado, tá muito puxado, começa a pedir ajuda aquelas mães que têm um suporte, né? Quando a gente pega nossos filhos, que a gente tem que se virar, aquela responsabilidade de mãe, subir e descer para médico, né? Aquela questão toda de você aguentar a dor de um filho ali, gemendo de dor, ou passando pelo que quer que seja, cada mãe tem sua história. E aí, seu filho vai crescendo, né? O tempo vai passando, nossos filhos começam a se tornar, achar que já são independentes, e aí vem a fase da aborrecência. E aí muitas vezes, eu como mãe, eu preferi muitas vezes segurar um pouco, porque eu aprendi que a liberdade, quando ela começa a ser dada para nós filhos, a gente começa a conhecer um outro lado, a gente foge da bolha de nossos pais de proteção. E o que é natural, todos nós passamos e precisamos passar, porque a vida nos ensina. E aí a gente começa a ter certos conflitos, talvez muitas pessoas, justamente, enfim. E a gente se pergunta, por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Muitas vezes a gente não valorizava lá atrás nossos pais. Então hoje eu estou falando com você, que é filho. Não é fácil ser mãe. Não existe uma bula. Não existe uma melhor mãe. Não existe também a pior mãe. Existem mães. Ser mãe é uma escolha. Ser mãe depende muito mais de você, né? Em não se prender ao passado. Nesse dia tão especial
Tente limpar seu coração. Tente pedir perdão. Esqueça todas as dores que sua mãe te causou. Sim, dores do passado que muitas vezes você passa hoje para seus filhos sem você mesmo, nem mesmo perceber. E muitas vezes você faz percebendo. Então, nunca julguem uma mãe. Eu digo mãe, gente, de verdade. Eu não estou falando de mães que cometem certas atrocidades com seus filhos, tá? Ainda assim, são mães. Então, seja para qual for a mãe, nunca se é tarde. Ou seja, principalmente para vocês filhos, nunca se é tarde, filhos. Procure entender ou respeitar ouvir a história de sua mãe. No dia que você ouvir verdadeiramente a história de sua mãe, nunca mais você vai dizer: ah, porque o que ela passou, o que ela viveu, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não preciso passar por isso, porque essa é a história dela e não a minha história. Nunca mais fale isso. Eu sei que ninguém tem o direito de machucar ninguém. Eu sei que dói muitas palavras, eu sei que dói muitas atitudes, principalmente as palavras. Tenham muito cuidado com as palavras. As palavras, elas machucam, elas destroem e causam traumas. Então, esse é um aprendizado. Se você passou por isso como filha, tente não errar como mãe. Se você passou isso isso no geral para nós mulheres, vamos tentar ter muito cuidado com as palavras, tá? As palavras, elas não voltam. Quando a gente amassa uma folha de papel, ela, por mais que você desamasse, ela não volta a ser a mesma. Então, muitas pessoas hoje aqui estão com o coração dilacerado, estão com o coração ferido por muitas coisas do passado. Não façam isso. Honrai teu pai e tua mãe. A vida nos ensina. E hoje, como mãe, eu digo a você o quão minha mãe foi tão importante na minha vida. O quão eu fui burra muitas vezes no meu passado com minha mãe. O quanto eu perdi tempo, o quanto eu lancei palavras que só ela sabe. Porque só a gente, quando sente, é que sabemos as nossas dores. O quão eu sou grata à minha mãe pela mulher que eu me tornei hoje. Ainda com qualquer tipo de dor que um dia eu tive, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de ressentimento, qualquer tipo de mágoa, porque nós somos seres humanos, somos falhos, nós erramos todos os dias. Mas reconheça, a vida nos ensina, valorize a sua mãe, procure cada vez mais estar próximo de sua mãe. Sua mãe é a única pessoa nesse mundo que quer o seu bem. É a única pessoa nesse mundo que faria tudo por você. Sua mãe é a única pessoa nessa vida que torce pela sua felicidade. A sua mãe é a única que ela pode estar na idade que for, com problema de saúde que for, que vai sempre priorizar você. Sua mãe é algo que você deve ter para sempre. Hoje é o Dia das Mães, porém o Dia das Mães são todos os dias. Nunca deixe de dizer eu te amo, de abraçar a sua mãe. Mãe, eu te amo. Mãe, como é que você tá? Liga para sua mãe, para ouvir a voz de sua mãe. Muitas vezes sua mãe quer ouvir, quer falar, quer ser abraçada. O tempo passa. E quando a gente se torna mulher, mãe, adultas, a gente esquece certas coisas e vai viver a nossa vida priorizando outras coisas, ainda que seja o seu casamento. Mas a sua mãe, ela precisa estar dentro desse pacote.
de uma forma ou de outra. A sua mãe é a única que faria tudo pelo seu filho. Aquela vovó. Então, procurem suas mães. Vocês que têm qualquer tipo de mágoa, qualquer que seja, enquanto ela está em vida, procure jogar fora o orgulho, porque infelizmente nós seres humanos temos esse sentimento que não é de Deus. É um sentimento que destrói as nossas vidas em todos os âmbitos, principalmente com a nossa mãe. Com a nossa mãe, a gente não tem que ter vergonha, orgulho, não tem que ter soberba, muitas pessoas têm, não tem que ter autoridade. Nossa mãe é sempre nossa mãe. Escute, tenha certeza que tudo que sua mãe te fala, 1% que você escolha, é muito importante e vai fazer muita diferença na sua vida. E lá na frente, você ainda vai dizer, você ainda vai reconhecer. Porém, reconheça em vida. Aproveite a sua mãe a todo momento. Cuide da sua mãe como sua mãe cuidou de você. Faça pela sua mãe tudo o que ela fez por você. Quando a gente honra nossos pais, além de prolongar nossos dias aqui na terra, como fala a Bíblia, como o nosso Pai nos ensina, tudo nas nossas vidas flui melhor. A nossa mãe é a nossa coluna. A nossa mãe, ela é capaz, gente, de tudo por você. Ainda que muitas, pelas dores do passado, pelas suas experiências, não também demonstre. Procure entender com o que está a sua mãe. Assim como um dia ela teve aquela paciência de nos entender. Onde muitas vezes a gente entrou em conflitos com nossas mães. Não sabendo nós que o tempo iria se encarregar de nos ensinar e reconhecer. Só que muitas vezes quando a gente reconhece, já é tarde demais. A gente pode perder tudo nessa vida, mas quando a gente perde uma mãe, vocês que já perderam suas mães, vocês sabem do que eu estou falando. E principalmente quando a gente perde as nossas mães, que a gente não diz, que a gente normalmente diz assim, eu poderia ter feito mais. Eu não desculpei a minha mãe, eu não perdoei a minha mãe. Sim, é natural. Ainda que a gente tenha que desculpar ou perdoar, se isso para você... Porque não existe uma disputa entre mãe e filho. Quando a gente se torna mãe, a gente entende tudo que uma mãe faz por um filho. Tudo. E muitas vezes chega um momento em nossas vidas que a gente se envergonha de muitas atitudes que nós tivemos, de muitas palavras que nós lançamos. E principalmente quando você vai vendo que tudo aquilo que você fez para o seu filho, que sua mãe fez por você, você faz pelo seu filho, e que muitas vezes aqueles filhos não valorizam. Aqueles filhos, certos filhos, chegam em um momento que simplesmente lhe abandonam. Quantas mães aqui não já passaram por isso? E fizeram tudo por um filho, E esse filho hoje malmente entra em casa, malmente lhe dá um bom dia, malmente procura saber como você está. E eu não digo para muitas pessoas que muitos filhos acabam que querendo ganhar suas mães ou conquistar suas mães, ou não sei nem a palavra, achando que é só no financeiro. E tá precisando de alguma coisa, levando alguma coisa, né? Não é isso, é sobre amor. Quando o tempo vai passando para os nossos pais, que vem chegando a idade para todos,
aquele é o momento muito mais de você acolher muito mais, de você dar muito mais amor, porque esse é o momento que toda mulher fica frágil. Toda mulher, ela começa a renascer, a vida é um ciclo. A gente nasce, cresce, reproduz, né? E morre, né? A gente sabe disso. Porém, chega um momento, o ciclo da velhice. Muitas mães hoje aqui estão, muitos filhos com mães já idosas, com mães doentes. E isso é natural. Todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos passar por isso. Aqueles que não passarem por certos problemas de doença, conhecerão a velhice. Aqueles que não conhecerão a velhice, irão para onde nós sabemos. A gente chegar um momento que a gente vai encerrar o nosso ciclo, né? A gente vai morrer. Porém, eu quero dizer assim, nesse dia especial, se aproxime da tua mãe. Vocês, filhos, que acham que a amizade é tudo, não se iludam por amizade. A amizade está com você enquanto elas convêm. A amizade, a gente vale o que a gente tem. Não se influenciem por amizades. Tenha a sua personalidade. Faça a sua escolha. O mundo que a gente vive hoje, infelizmente, não é como antes. Não é como a época de nossas mães, não é como a nossa época. Então, a gente precisa aprender, abrir nossos corações, amar mais, valorizar quem nos valoriza, reconhecer o que fizeram pela gente, em especial nossas mães, porque seres humanos hoje, não agravando a todos, infelizmente, cada vez mais são mais egoístas, têm menos amor. Quando você está precisando, ninguém está ao seu lado, suas amizades que você acha que são seus amigos. Quando você está na cama de um hospital, eu tenho certeza que você tem alguma situação, ou que você já passou, ou que você já conhece de alguém. Ninguém lembra de você. Aquelas pessoas que ainda vão lá no hospital sendo seus amigos, é para saber da sua vida. É para falar com os amigos. Você viu como fulano estava? Como fulana estava? Meu Deus, quem era fulana, quem era beltrana? É para muitas vezes te julgar. Seus amigos não sabem quem é você. Seus amigos não conhecem a sua história. Seus amigos, quando você está com um problema com a sua mãe, são os primeiros a dizer: vamos fazer tal coisa, vamos esquecer isso. Não esqueça sua mãe. Tudo que nós fazemos tem consequências. E tudo que nós fazemos aqui, vamos pagar aqui. Deus é justo. Ninguém é perfeito. Eu não estou dizendo para você seja uma mãe perfeita, seja uma filha perfeita, um filho perfeito. Não é sobre isso. Não é sobre perfeição. É sobre reconhecer. É sobre dizer a você que nunca se é tarde para recomeçar. Para dizer a você que você nunca vai saber do amanhã. Estou aqui conversando com você, de repente do nada eu posso não estar mais aqui. Posso levantar, cair e não estar mais aqui. E aí? Quem morre já foi. Quem morre já foi. Não tenham medo de pedir desculpas, de pedir perdão. Tire do seu tempo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o tempo que for. Abra mão da sua vida para ver sua mãe. Aproveite a cada minuto. Ainda que vocês sejam diferentes, as pessoas são diferentes. E os conflitos normalmente estão aí. Porque a gente não quer entender que as pessoas são diferentes. E a gente precisa respeitar isso. Ninguém é igual. Se você está buscando uma mãe perfeita igual a de fulano, um filho perfeito igual a fulano, vocês não vão encontrar. Ser mãe é algo único. Ser filho é outra coisa.
Valorize cada vez mais sua mãe. Lembre-se todos os dias quando você chegar, se você mora com sua mãe, em abraçar, em beijar. Esqueça a tal da liberdade que você acha, da tal privacidade que todos nós queremos, né? Quem nunca teve, quer ter. Quem já teve, quando tem, como dizem, quando chega um certo momento, a gente quer voltar para os braços de nossos pais. E a vida vai nos ensinando, muitas vezes a gente vai passando por situações que a gente não entende o porquê. Passa por situações tão difíceis e a gente não entende o porquê. E aí eu te pergunto, será que tudo aquilo que você fez com a sua mãe, você acha que vai passar por despercebido? Não vai. A gente paga aqui. Procure entender, respeitar as indiferenças. Se você tem uma mãe X, procure entender o que é que aquela mãe X gosta. O que é que aquela mãe X precisa. Você nunca vai mudar ninguém. A mudança, ela tem que partir de você. Se você tem uma mãe difícil, procure conquistar essa mãe. Procure mudar. Se antes você era assim, procure ser assim. Quando a gente, muitas vezes a gente intimida, muitas vezes a gente deixa muitas pessoas sem palavras, muitas vezes a gente deixa pessoas sem iniciativas, quando a gente retribui com o contrário. É como se uma pessoa estivesse aqui gritando com você, esbravejando, e a outra pessoa do teu lado está assim. Isso faz com que você vá se acalmando. Isso vai com que você vá pensando e você começa a observar a atitude daquela pessoa e você vai ver que não vale a pena você retribuir, fazer o mesmo. Porque se você faz o mesmo, você vai medir forças. E aí vão sair palavras naquele momento onde seu coração está cheio de raiva. E isso não vai te levar a nada. E muitas vezes, quando passa esse momento, que você para pensar, que você para rever aquilo que você passou, você sai machucada, você sai ferida, você chora, né? E muitas vezes você escuta certas coisas como uma troca. Como assim? Para toda ação há uma reação. Então é melhor se calar. Eu sei que é difícil, mas em um outro momento, ou uma outra conversa, você vai falar o que você quer. Se é isso que lhe faz bem. Mude para que a sua mãe mude. Mude para que o seu filho veja a sua mudança. Você, filho, muitas vezes não vão entender agora, ainda não entendeu. Muitos ainda são novos, outros ainda adolescentes, outros já homens, né? Outros mais velhos. E ainda não entendeu o que é uma mãe. E eu sei, eu também fui filha. Então eu posso falar dos dois lados. Uma mãe, enquanto muitas quem está na rua espera de você, sua presença para poder, lhe usar de alguma forma, porque é isso. Muitas vezes querem sua companhia por alguma razão. Ou porque não tem uma outra opção, ou porque precisa de você, porque com você vai ser tal coisa diferente, tal coisa vai ser melhor, ou para dividir alguma coisa com você, ou, enfim. Não estou querendo dizer que não gostem de você. Gostar é uma coisa, mas priorizar é outra. Chega datas comemorativas, assim como vocês, filhos, ficam, entre aspas, carentes, as mães também. Dividam as datas comemorativas, um dia com sua mãe, durante o dia com sua mãe, depois você vai tocar sua vida. Aqueles filhos que não moram mais com seus pais, principalmente, ligue sempre, escute sempre, ainda que sejam as mesmas histórias, as mesmas conversas, escute. Quantas vezes nossa mãe escutou a gente? Várias vezes. Quantas vezes nossa mãe teve paciência? Várias vezes. Ser mãe é você lembrar
do que sua mãe, do que você passou quando pequeno. Ser mãe é você reconhecer quando você era pequenininho e que você é hoje por sua mãe. Seja pela sua aparência, seja pelo seu jeito, seja por você estar aqui falando. Porque os primeiros ensinamentos vêm dos pais, da mãe. A escola, ela complementa o ensinamento, mas a educação, a base, os primeiros passos da vida são nossas mães. Então, nesse dia especial, quero dizer para você, mãe, o quão vocês são tão especiais. Eu sou mãe. O quanto é surreal ser mãe. Muitas vezes a gente sente o que a gente não quer sentir. Muitas vezes a gente não existe. Eu poderia estar contando aqui, eu falar de ser mãe é eu contar a minha história, né? Porque ninguém sabe o que é ser mãe. É surreal. Então a minha experiência como mãe, eu lhe digo assim que me fez valorizar cada vez mais a minha mãe, entender o quanto minha mãe foi importante na minha vida. E hoje, em vida, o que eu puder fazer pela minha mãe, eu faço. Espero em Deus que em vida eu ainda possa dar uma vida melhor para minha mãe. Retribuir o que minha mãe um dia investiu em mim, o que minha mãe muitas vezes deixou de fazer para ela, para poder fazer por mim. E que hoje eu faço pelo meu filho, tento fazer pelo meu filho. Vocês filhos que não estão satisfeitos com suas mães, que vocês queriam mais, que vocês só quer ouvir sim, que vocês só querem liberdades, isso é fase, vai passar. E eu lhe digo a vocês homens, trate todas as mulheres como você gostaria que sua mãe fosse tratada. Porque aquela mulher, ela gera vidas. E aquela vida que ela possa vir gerar pode ser seu filho. Tenha uma base para que o seu filho tenha uma linda história para poder contar. Traumas e passados não servem para nada. O que passou, passou. Se desprenda ao passado. Enquanto vocês não se desprenderem ao passado, a vida de vocês não vai fluir. Não estou dizendo sobre a sua dor. A sua dor, as suas lembranças, peça a Deus, somente a Ele. Aos poucos, quando você enche seu coração de amor, tudo isso vai embora. Pare de contar suas histórias do passado. Quantas vezes eu falei, reclamei de minha mãe e falei. Hoje eu me arrependo, porque hoje eu sou mãe. E hoje eu entendo. Os nossos filhos nos ensinam todos os dias. E principalmente nos fazem lembrar quem eram nossas mães. Em especial, eu quero dizer a você que hoje, nesse Dia das Mães, muitas mães não estão aqui presentes. Meus sentimentos para cada uma de vocês. Tenho certeza que muitas aqui fizeram tudo o que poderia fazer por suas mães. Aqueles que não fizeram, já foi, passou. Se desprenda disso. Não se machuque. Deus vai julgar você na hora certa. Até porque no seu coração existem 1000 coisas. Então faça a sua parte. Procure acolher, valorizar a sua mãe, entender a sua mãe. Não precisa você pensar igual a sua mãe, nem ser igual a sua mãe. É respeitar, entender e principalmente honrar. Nunca distrate sua mãe, nunca machuque sua mãe. Muitas vezes, quando acontecer isso, porque a gente é ser humano, reconheça. Esqueça o orgulho. E quando o tempo vai passando, que a gente vai se olhando no espelho. Eu me lembro tão pequenininha dos meus aniversários, das minhas melhores roupas, das minhas melhores escolas. Né? E hoje eu tô aqui.
graças à minha mãe e reconhecendo tudo que ela fez por mim. Mãe, feliz Dia das Mães. E a todas as mamães, feliz Dia das Mães. Não se sintam culpadas por nada. Toda mãe erra tentando acertar. Faça a sua parte. Assim como vocês, mães, abracem seus filhos. Ainda que seja uma situação mais difícil que você esteja passando, acolha, cuidado com as palavras. Por mais difícil que seja, peça discernimento a Deus. Só Ele para nos dar discernimento. Porque ser mãe é ser mantida pelo Espírito Santo. A sabedoria não vem da gente. Muitas vezes a gente diz assim, eu não queria sentir tal coisa, eu não queria fazer tal coisa, porque é o Espírito Santo. Nosso papel aqui é esse, nós mulheres. Hoje eu tô falando das mulheres, tá? Então hoje já existem outras possibilidades de serem mães, nada contra, não tenho preconceito nenhum. Porém hoje eu tô falando aqui das mulheres. Então é isso. Reflitam. E não esqueçam que a vida é um ciclo. Que ontem sua mãe cuidou de você. Hoje você cuida de seu filho. Amanhã seu filho quem vai cuidar de sua mãe. E é o filho que cuida da mãe. Nossas mães vão virar nossos filhos um dia. A vida, a gente começa sem saber nada, aprende tudo. E chega uma fase que a gente desaprende tudo para que nossos filhos tenham paciência e retribua tudo que nossas mães fizeram com a gente. Então, quando você que tem uma mãe idosa, ainda que ela faça xixi, cocô na cama, lembre-se que um dia você fez. Ainda que ela repita 1000 vezes a mesma coisa, lembre-se que um dia você também já fez. Ainda que muitas vezes aquela mãe idosa precise da sua atenção, precise do seu carinho, lembre-se que um dia você também, ela já fez por você. Aquela idosa que precisa, muitas vezes, lhe pede, não quer comer. Tenha paciência. Quantas vezes você não quis comer e sua mãe teve a maior paciência do mundo para que você comesse? Quantas vezes aquela mãe idosa está ali talvez andando tão devagar e você com a maior pressa do mundo tenta puxar e empurrar a sua mãe? Você lembra quando você era pequeno e muitas vezes você não sabia andar, mas ela estava ali de mãos dadas com você? Ou na sua frente te esperando, lhe dando maior força para você conseguir? Tenha paciência quando a sua mãe idosa não quiser tomar um remédio. Quantas vezes a gente nunca quis tomar remédio e tomamos? E nossas mães fizeram de tudo para que a gente tomasse. Tenha paciência com a sua mãe, que vocês estão dormindo em hospital, que vocês estão cuidando em hospital. Quantas noites sua mãe passou por você em hospital? São vários exemplos. Então, todas as vezes quando você estiver passando por uma situação difícil com a sua mãe, lembre-se que ela passou muito mais por você. Não mais e não menos, porque só quem sabe é quem sente e quem passa. Então, reflitam, eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Não rotulem a mãe e os filhos de vocês. As filhas, principalmente. Você ter um marido, você ter uma família é diferente de um amor de mãe. Todo e qualquer amor é diferente de mãe. Amor de mãe é de um jeito, amor de filha é de um jeito, amor de marido é de outro. Valorize a sua mãe. Tenha paciência com a sua mãe, por mais difícil que seja. Respire fundo, se errar, corrija, não tenha orgulho. Tenham paciência com suas mães e lembre-se, ela é a única que vai priorizar você.
Aqueles que não têm as mães perfeitas, eu volto a dizer, você está romantizando. Não. Eu não entendo a sua dor porque eu não passei pelo que você passa ou passou. Mas o que eu tenho a lhe dizer nesse momento é que a melhor coisa que você tem a fazer é esquecer o passado, focar no futuro e mudar. Mude, você vai ver como sua vida vai fluir. Encha seu coração de amor. Eu te peço, cuidado com as palavras, tá certo? Fica aí a minha reflexão, a minha mensagem para todas as mães, para todos os filhos. Posso ter esquecido de falar muitas coisas, mas acho que a principal mensagem eu passei. E lembre-se, uma mãe, filho, nunca vai dizer o tempo todo sim e nem concordar com o que você faz. Porque a sua mãe, ela sempre vai querer o melhor para você. Muitas vezes, muitos filhos não aceitam o que as mães estão oferecendo e preferem receber da vida. A vida, ela ensina, porém não da forma que uma mãe ensina, ainda que você ache que seja dolorosa a forma que sua mãe está te ensinando. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e feliz Dia das Mães!